Olá a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo semanal de reflexão na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho, e eu convido você a refletir comigo nesses próximos minutos em um texto muito interessante lá do Antigo Testamento. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 a 10. Diz assim a Palavra de Deus: A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei, e te designei como profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: Ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Nós encontramos nesse texto o chamado do profeta Jeremias para o seu ministério. O profeta Jeremias foi um dos profetas mais importantes do povo de Israel no período do Antigo Testamento. Ele atuou numa fase de transição, que foi uma fase muito importante. No período final do reino estabelecido de Judá, que era o reino do sul, e também atuou durante o período do exílio, em que então esse povo foi levado cativo para a Babilônia, ou parte desse povo foi levado cativo, a cidade de Jerusalém foi parcialmente destruída, queimada, e é nesse cenário também que Jeremias atua e desenvolve o seu ministério. E é por isso que nós encontramos dois livros na Bíblia que foram escritos por ele. O primeiro é esse livro mesmo, com o nome de Jeremias, e temos o livro seguinte, que é Lamentações de Jeremias, em que o profeta está nesse cenário das ruínas de Jerusalém e ele expressa então o seu lamento neste livro. Mas aqui nós estamos então no período inicial, no momento em que Deus convoca este homem para cumprir um ministério, uma missão que Deus tinha preparado para ele. E esse relato é muito interessante, assim como de outros profetas. Na verdade, se você desejar, depois você pode ler o restante do capítulo 1, em que aparecem as primeiras visões que Deus já traz para Jeremias e que ainda fazem parte desse contexto do seu chamado, mas nós vamos nos concentrar nesses versículos que lemos, que é do versículo 4 ao 10 do capítulo 1 de Jeremias. E eu quero pensar com você justamente sobre esse chamado, essa convocação que Deus faz para Jeremias e que, na verdade, nos mostra muito sobre como Deus também nos chama e nos convoca. Nem todos são chamados como Jeremias para exercer um ministério de profeta, mas a Bíblia nos mostra que Deus tem um lugar e tem um papel designado para cada um de nós na missão que Ele mesmo tem exercido no mundo e que Ele nos convoca para participarmos. Então esse texto nos fala sobre a natureza desse chamado, sobre a importância dessa convocação. E o primeiro destaque que eu gostaria de trazer nesse tempo é que a convocação de Deus ela é maior do que a nossa vida. No versículo 5, Deus diz a Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Na nossa experiência humana, nós temos a tendência de achar, de pensar que o mundo gira em torno de nós. Mesmo que a gente não afirme isso, muitas vezes nós enxergamos a realidade com essa perspectiva. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras, nós vamos perceber que Deus, na verdade, é o centro de todas as coisas. Deus é o centro da história e os seus planos, a sua vontade são infinitamente maiores e mais importantes do que qualquer plano humano. No texto, Deus diz para Jeremias que antes que eu te formasse, ou seja, Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Então, antes de Jeremias existir de fato, antes dele ser concebido, Deus já tinha um plano, já estava executando esse plano e nesse plano ele já havia inserido Jeremias para que participasse da maneira que agradasse a Deus. É muito interessante que nesse versículo nós encontramos três verbos. Deus fala: te conheci, depois te consagrei e depois te designei. Esse primeiro verbo, te conheci, traz a ideia de um conhecimento no sentido de um relacionamento pessoal.
O verbo te consagrei, ele vem da mesma raiz lá no hebraico do termo santo. Então tem essa ideia de alguém que é separado para servir a Deus. E Deus diz que Jeremias então se encaixava nessa realidade. E o terceiro verbo é te designei, que se refere a uma tarefa específica que Deus tinha para a vida de Jeremias. Nós vemos aqui que o foco está totalmente na ação de Deus e na convocação de Deus. Nós não vemos a vontade, as ideias do próprio Jeremias sendo expressadas, mas Deus é quem fez tudo isso e que já tinha tudo isso para a vida dele. É importante entendermos que todos nós estamos dentro desses planos de Deus e precisamos então buscar orientação da parte dele para entendermos o que ele espera de nós, o que ele tem reservado para as nossas vidas, quais são os planos dele que ele quer que nós façamos parte. Um segundo destaque que eu gostaria de trazer é que a convocação de Deus está acima das nossas limitações. Nos versículos 6 a 8 diz: Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu, não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. É natural que nós nos sintamos incapazes diante do Senhor e diante de algumas tarefas que Ele designa para nós. Nós podemos nos lembrar de outros personagens que passam pela mesma situação. Moisés, quando é convocado por Deus, diz que ele tinha a língua pesada. Gideão, um dos juízes, também quando convocado por Deus, afirma que ele era o menor da sua família e que sua família era uma das mais insignificantes do povo. E nós vemos aqui Jeremias afirmar também a sua limitação. Ele diz que ele era apenas um menino. Na verdade, esse termo pode ser referência tanto a uma criança como a um jovem. E os estudiosos vão dizer que Jeremias deveria ter cerca de 24 anos quando ele foi convocado por Deus. Mas o que naquela cultura significava alguém muito jovem, alguém que não tinha ainda uma autoridade de fato para levar uma mensagem importante como a que Deus tinha para o povo. E parece que nós também fazemos dessa maneira, que sempre temos alguma característica ou estamos dentro de alguma circunstância que nos impede de fazermos isso. Mas é interessante que Deus não concorda e não aceita essa explicação ou essa justificativa de Jeremias. Deus diz para ele, não digas que sou apenas um menino. Então a resposta adequada para as nossas barreiras e para as nossas limitações deve ser a obediência a Deus. No versículo 7, Deus diz para Jeremias, irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. E no verso 8, Deus diz, não temas, porque eu estou contigo para te livrar. Então Deus deixa claro que Jeremias deveria simplesmente obedecer ao que ele estava falando. E a parte de Deus, Deus cumprirá. Ele não deixaria Jeremias sozinho. É ele quem estava convocando Jeremias e é ele quem daria condições e acompanharia Jeremias no desenvolvimento dessa tarefa e capacitaria Jeremias para que ele conseguisse cumprir essa missão. Então, quando obedecemos a Deus, nós não precisamos temer nada nem ninguém. E ainda mais um destaque que eu gostaria de trazer é que a convocação de Deus é um chamado para a vitória. Os versículos 9 e 10 dizem o seguinte, então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse, ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Aqui nós vemos claramente o conceito de que Jeremias seria apenas um instrumento nas mãos de Deus. Deus diz, ponho as minhas palavras na tua boca. Então, as palavras são de Deus, a ação é dele, é ele que colocaria essas palavras na boca de Jeremias, e a única coisa que era de Jeremias era a sua boca. É o instrumento que seria utilizado para levar a mensagem dada por Deus. E aí no versículo 10 temos a informação de que então Jeremias seria colocado sobre as nações para arrancar, para derrubar, para destruir, demolir e também para edificar e plantar. Temos aqui a indicação daquilo que Deus faria e que ele então anunciaria por meio de Jeremias. Não é que agora Jeremias seria o poderoso e que ele faria o que ele queria sobre as nações,
mas que aquelas palavras que Deus colocaria na sua boca, que seriam anunciadas sobre as nações, elas se cumpririam, porque Deus é quem faria isso. É interessante nós observarmos ao longo da história que Jeremias, se formos observar num sentido pessoal, não foi tão bem sucedido. Ele sofreu muito, ele passou por muitas perseguições, ele tem um livro que chama Lamentações de Jeremias, mas aquilo que ele anunciou da parte de Deus se cumpriu. A sua mensagem foi bem sucedida. E no fim das contas é isso que importa. No fim da história, Deus vencerá. E se nós estamos verdadeiramente ligados a Ele, nós venceremos com Ele. Mesmo que nós passemos pelas aflições mais difíceis neste tempo. E é isso que todos nós precisamos entender. Entender que Deus nos chama para cumprir os seus propósitos. Que a vontade de Deus ela é muito maior e muito mais importante, anterior a nós. E precisamos nos submeter a ela, obedecer a Deus, independente da realidade que nós vivemos. Porque se fizermos isso, estaremos seguros nele. Saberemos que estamos no caminho certo. Então essa é a minha oração, esse é o meu desejo para esse tempo. Que Deus nos ajude a, primeiro, entendermos a sua vontade para as nossas vidas e a nos submetermos a essa vontade. Convido você a orar comigo neste momento. Nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, porque ela nos ensina, porque ela nos chama a atenção e aprendemos, ó Deus, nesse tempo que o Senhor tem planos muito maiores do que nós e queremos, ó Deus, assim como Jeremias, nos submeter à Sua vontade. Reconhecer, ó Deus, que de fato o Senhor é mais importante do que nós e os Seus planos são mais importantes do que os nossos. Então nos ajuda, Deus, a aceitarmos essa sua convocação, a respondermos de maneira positiva, ó Deus, e a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, assim como Jeremias, nós reconhecemos que somos limitados, que tem ainda muita coisa a ser trabalhada nas nossas vidas, mas nós não queremos que isso impeça de sermos instrumentos nas Tuas mãos. Então pedimos que o Senhor nos ajude e nos capacite a cada dia. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, abençoando a Deus a cada família que participa desse tempo conosco, que o Senhor derrame, ó Deus, das suas mais preciosas bênçãos sobre a vida, sobre a casa de cada um, porque precisamos de fato do Senhor. Vivemos dias muito complicados, ó Deus, e reconhecemos que não estaríamos aqui e não podemos seguir em frente se não for a Tua ajuda e a Tua ação nas nossas vidas. Então nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção e o Teu cuidado sobre nós. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a que sejamos submissos e obedientes à Sua vontade para as nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.